Ei, psiu, não importa teu tamanho, quer seja pequeno ou de tamanho normal, desde quando acordamos, nós somos obrigados a tomar uma série de decisões que influenciam de forma significativa a nossa vida, nos tornando talvez grandes super-heróis ou até mesmo vilões. Essa é uma verdade para os nossos dias. As nossas decisões elas precisam ser sensatas. Que tal de a gente aprender sobre um personagem bíblico que foi chamado por Deus para tomar uma série de decisões e assim, com a permissão de Deus, avançar e conquistar a terra prometida? Chega junto no nosso momento de escola dominical online. Com você é muito mais legal. Beijo. Ei da poltrona, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a queridinha, agradável, especial. Estamos iniciando mais um momento de escola dominical online, com você é muito mais legal. Chega junto então para a gente poder aprender sobre um teminha bem legal. E a gente tem como lição da nossa aula de hoje um tema bem bacana, bem bom da vida, que é meditar para acertar. E a gente tem aí como referência ao texto base, Josué, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 ao 9. Beleza? Se situe aí e vamos para a nossa leitura. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Prepara-se agora e passe este Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puser a planta do seu pé, darei a você, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido, para onde quer que você ande. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Nossa, que passagem bonita. Acredito que ela seja muito conhecida de muitos irmãos, né? Principalmente em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Muitas das vezes somos amparados pela palavra de Deus e muitas das vezes até por essa passagem. Deus nos auxilia e diz assim pra gente: seja forte e seja corajoso. Eu estou com você. Beleza? Então a gente agora já avançar um pouco no contexto bíblico da história e conhecer um pouco melhor esse personagem, né? Josué. Josué é o próprio autor do livro que leva o seu nome, Josué. Até um ponto interessante aí, ele é um dos 12 espias que anteriormente nesse período, né, era até chamado de Oséias, mas Moisés preferiu chamar de Josué e assim ficou. Lembrando, um ponto de curiosidade bem legal é que tanto Josué quanto Oséias, os dois nomes, ele tem ali o mesmo significado, se eu não me engano, no hebraico, né? Do verbo em hebraico, que vem de salvar. Eu gosto muito de falar isso, que sobre personagens do Antigo Testamento, a gente vai ver que o nome das pessoas, ele remete ali a características, a pontos que tem a ver com a história desses próprios personagens. Então, Josué tem aí o salvar no nome, e a gente vai ver que nesse contexto, no contexto em que é aplicado, não só nessa passagem que a gente leu, mas em relação à sua vida, isso tem a ver, esse acesso, esse auxílio, né? Foi ali
um ajudador, alguém que foi usado por Deus para poder alcançar o povo e motivar o povo a ter uma proximidade maior com Deus. Esse é um ponto bem legal. Deixa eu ver um outro ponto legal. Josué, sempre você vai lembrar em Josué, você vai cantar mentalmente aquela música, né? Vem com Josué lutar em Jericó, em Jericó, em Jericó. Não vou cantar, senão você vai já dar um dislike nesse vídeo, não é essa a intenção. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Um outro ponto legal de Josué, deixa eu ver se tem mais algum ponto legal em Josué. Josué também foi um dos espias que entrou em Canaã, né? A primeira vez, a terra prometida, que teve ali um parecer favorável em relação ao local, um parecer de fé, de ousadia em relação a avançar. No contexto em que a gente está lendo que a gente leu essa passagem bíblica, a gente tem o quê? O povo, a narrativa, né, do povo entrando em Canaã, uma região que era dividida ali por vários estados, governos, tinha ali seus padrões culturais, seus costumes e suas religiões. E isso acaba sendo um detalhe pelo qual Deus ele pede para que Josué tenha mais proximidade com a palavra dele. Isso a gente vai entender ao avançar da nossa aula. Ponto para endossar mais essas nossas curiosidades e o próprio contexto, a gente tem um povo, né? Esse povo de Deus, esse povo que estava sendo liderado ali por Moisés, a gente tem esse povo sem pátria, né? E essa preocupação de entrar lá em Canaã, a mistura, eles não tinham ali uma pátria, não estavam desobedecendo alguns costumes e tinham um medo muito grande de que esse povo fosse influenciado. Por que o povo estava sem pátria? Eles foram escravizados dentro do Egito, onde eles ficaram ali por bastante tempo, e quando saem dessa escravidão toda do Egito, eles sendo libertados ali até por intermédio de Deus usando Moisés, né, por intermédio ali de Moisés, o povo se desvia de muitos conceitos, de muitos valores ali de Deus e acaba vagando, né, por mais de 40 anos ali no deserto sem encontrar uma saída, sem encontrar o local certo para poder ir. O sonho da Terra Prometida ficava cada vez mais distante para esse povo. Fora esse contexto de estar vagando, de estar andando, algumas coisas não aconteciam, por mais que eles não percebiam coisas claras, o milagre de cada dia que Deus proporcionava para essas pessoas, mas o coração tão duro, tão desejoso de voltar a ser escravo, não permitiam que eles tivessem um real entendimento sobre toda aquela situação. Para completar, no início da leitura bíblica, a gente tem uma triste notícia. Moisés ele já é morto. Então, o sonho dele de adentrar a Terra Prometida cada vez mais fica mais distante, né? Acredito que muitos nesse contexto já deveriam até estar questionando, reclamando alguma coisa. E nesse cenário é onde Josué é chamado por Deus para poder assumir a liderança de Moisés, que infelizmente bateu as botas, não estava mais ali. Acredito que Josué deve ter ficado, de certa forma, desesperado, né? Assim, por mais que ele tivesse uma proximidade, Josué era um líder de características militares, né? Essa proximidade que ele tinha ali com os soldados, essa vivência que ele tinha com os outros era mais voltado a uma característica militar. O que não deixa menos desafiador o chamado que Deus tem para a vida dele. Acompanhava, talvez, não vou dizer de longe, porque Josué tinha uma proximidade ali com Moisés, a própria questão ali do encontro com Deus, quando Moisés se posicionava para poder falar com o povo, ele estava ali próximo, mas era um misto de sentimentos ali que ele acaba tendo naquele momento. Toda, talvez, a frustração de uma caminhada sem sucesso, porque muitos reclamam e não conseguiam entender o que Deus estava fazendo e não conseguiam valorizar os preceitos, os valores de Deus para a vida deles. Tem a própria questão da perda de um amigo, de alguém que tinha uma proximidade com ele, que agora já não estava mais ali. Até então, Josué estava acostumado, o que era a realidade para ele, era ser liderado por Moisés. E aí ele tem essa situação
do falecimento dele, e onde ele iria assumir esse cargo, essa função, com tantas responsabilidades, com tantos desafios e com a preocupação muito grande de que o povo de Deus não se misturasse, não por causa talvez dessa falta de valorização dos preceitos de Deus, que eles não fossem influenciados por costumes de outras terras, de outros povos, outras culturas e outras religiões. A palavra de Deus, ela traz ânimo para Josué, ser forte e ser corajoso. Forte para poder se contrapor contra padrões daquele momento e ser corajoso para dar passos de fé sem olhar para o sucesso daqueles que não temem a Deus. Então, ser forte, ser corajoso é simplesmente olhe para mim e avance comigo. Deus dizendo assim para Josué. A maior dificuldade, o maior desafio, se a gente pode dizer, nesse contexto da passagem de Josué com o seu povo, não era nem o contexto material da guerra em si, esse contexto mais físico, mas sim um contexto mental e espiritual. Existia um medo muito grande, por falta de orientação do povo, por falta da valorização do povo às vontades de Deus, de que eles se misturassem, de que eles se acomodassem com outros padrões, com outros costumes, com outra religião, e ali abandonassem de vez a sua própria tradição. Essa era uma preocupação muito grande, e baseado nessa orientação, Deus ele reforça para Josué que ele só conseguiria obter o sucesso, só conseguiria prosperar mediante a sua missão, mediante ao seu chamado, se ele fizesse algo, meditar na palavra de Deus. E não meditar esporadicamente, um dia sim, um dia não, mas sim de dia e de noite. Porque somente tendo a proximidade com a palavra de Deus, conceitos errados iriam sair e conceitos eternos iriam habitar nos nossos corações. A meditação com a palavra de Deus, ela nos permite ter proximidade com a vontade de Deus. E quando eu tenho proximidade com a vontade de Deus, eu simplesmente preciso ser obediente para ouvir e avançar conforme sou direcionado por quem? Pelo próprio Deus. Então, o sucesso da caminhada de Josué está completamente ligado à sua disponibilidade em obediência. O sucesso do povo que estava junto com Josué estava simplesmente ligado a eles estarem juntos e avançar como um povo ativo, obedecendo às instruções de Deus num campo hostil de batalhas mentais e de batalhas espirituais. E também, sim, de batalhas físicas, que não era a maior preocupação, mas sim aquele contexto de sermos enganados pelos nossos próprios conceitos. Então, essa passagem e essa lição, ela quer trazer a visão de que há necessidade de entendermos que a meditação da palavra de Deus precisa ser uma prioridade nas nossas vidas. Deixa eu repetir para você. Há necessidade de entendermos que a leitura, a meditação da palavra de Deus deve se tornar uma prioridade nas nossas vidas. Não existe cristão que tem intimidade com Deus que não conhece a Bíblia, que tampouco lê a Bíblia. O problema de muitos é achar que é isolado. Não, eu estou orando muito, olha, eu vou dentro da igreja, olha, eu tive visão, isso, aquilo, isso. Se tudo isso que você tem está fora de um contexto da palavra de Deus, meu irmão, qualquer outra pessoa te permitiu ter isso menos o próprio Deus. E a gente às vezes quer criar momentos de espiritualidade que não estão pautados na própria Bíblia, e a nossa própria vida não tem um cotidiano de leitura da palavra de Deus. Logo, eu não consigo entender que espiritualidade é essa que o próprio Deus ele não participa. Beleza, é qualquer tipo de espiritualidade, mas completamente separada do poder de Deus. A nossa vida ela precisa ser pautada na instrução clara que é a Bíblia para nós. Conforme passar os dias e a gente se aproximar das verdades preciosas desse livro eterno, mas conseguiremos entender quem nós somos e quem Deus é. Quem nós somos nesse contexto todo? Os meros coadjuvantes, figurantes ali do palco. Aqueles que ouvem um diretor conduzindo aos passos e o posicionamento correto que a gente deve ficar nessa realidade que a gente tem vivido. Nós precisamos entender e valorizar a palavra de Deus para que possamos entender a voz de Deus sendo pessoas obedientes
eu leio sempre a palavra de Deus, mas eu não sou um praticante. E essa é uma das motivações que Deus traz aqui também para Josué. Conforme ele medita na palavra de Deus, conforme ele tem aquilo ali como um princípio, conforme ele tem aquilo ali como uma realidade na vida dele, ele deixa de ser somente essa figura de ouvinte da palavra de Deus ou de leitor da palavra de Deus. Ele se torna algo que precisa gerar nesse relacionamento com a Bíblia, que é nos tornarmos praticantes, aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que praticam aquilo que estão sendo direcionados por Deus. E nesse contexto é que Deus ele faz com que o povo prospere, faz com que Josué ele consiga prosperar e executar bem a missão dele, motivando o povo a entender a proximidade que eles precisam ter da palavra de Deus para que eles não sejam seduzidos por outras ideias, por outros costumes ou por outras tradições. A gente vive num mundo que ele é tão rápido e que tem um monte de sentimentos soltos no ar, e os nossos dias eles se tornam tão cheios que a gente muitas das vezes não consegue direcionar um tempo de qualidade para que a gente esteja sendo alimentado pela voz de Deus aos nossos ouvidos e aos nossos corações. E assim, uma vez eu ouvi isso bem novo, né, e guardei isso. Viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo, né? E eu preciso ganhar tempo, eu preciso ter tempo de qualidade para ser inspirado por Deus, para ser instruído por Deus, para que isso me faça obedecer a palavra de Deus e para que eu honre o poder de Deus, para que eu deixe um legado, para que eu deixe um testemunho de alguém que viveu exclusivamente para honrar o nome de Deus aqui na Terra. Baseado nisso, eu quero te fazer uma pergunta que é bem simples. Você tem lido a Bíblia? Com que frequência você lê a Bíblia? Eu leio um versículozinho. Às vezes até a forma com que a gente acaba usando a Bíblia acaba sendo irrelevante e não gera nada de significante nas nossas vidas. Não, mas a Bíblia é um livro sagrado. Sim, ela é. Em todos os momentos ela vai ser, mas a forma que a gente acaba conduzindo ela ali, às vezes a atenção e o tempo que a gente dá para ela não surte nenhum efeito, porque o nosso próprio coração está voltado a um mecanismo, a algo completamente artificial, não a algo novo de ser ministrado pela voz de Deus e de viver exalando aquilo que Deus tem ensinado aos nossos corações. Eu vi uma pesquisa esses dias, eu até peguei aqui uns dados, deixa eu até mudar a tela aqui. Eu não decorei tudo, mas achei muito interessante. Fala até sobre a leitura bíblica. Na verdade é uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, eu não me recordo o ano, mas assim, não é tão antigo, é uma pesquisa recente. Foram entrevistadas 40 mil pessoas, 40 mil americanos, dentre as idades de 8 anos a 80 anos. E a pesquisa ela tinha como intuito trazer ali, perguntar às pessoas com que frequência elas liam a Bíblia durante a sua semana. Nada mais disso. Mas os resultados em comum ali que eles começaram a ver sobre a quantidade de frequência que eles liam a Bíblia e o que aquilo poderia trazer de benéfico para a vida foi tão interessante que eles até mudaram um pouco o foco da pesquisa. Essa pesquisa é o seguinte, né? Ela diz, aqui eles pegaram dados, né? Os principais foram sobre pessoas que liam a Bíblia entre 1 e 2 vezes por semana. Pessoas que liam a Bíblia de 1 ou 2 vezes por semana, talvez aquela leitura quando você está num culto, o pastor pede para você ler a passagem, ou às vezes aquele salmo que tu deixa aberto lá, que tu lê ele todo dia quando tu vai sair para poder trabalhar, ou aquela leitura de caixinha de promessa que tu faz somente 1 ou 2 vezes por semana. Eles não conseguiram observar que essa leitura proporcionaria ou proporcionou para aquelas pessoas algo de extrema relevância, ou seja, ler de 1 a 2 vezes a Bíblia para essas pessoas, nessa enquete que eles fizeram, foi praticamente insignificante em relação à mudança de vida, de aspectos na vida dessas pessoas. Beleza, li um versículozinho, mas assim, foi praticamente como bem aleatório, né? Bem sem compromisso essa leitura, e não gerou algo muito mais forte nessas pessoas. Quando eles começaram a pesquisar as pessoas, pegar os dados das pessoas que liam a Bíblia 3 vezes por semana, eles começaram a ver que, diferentemente das que liam 1, 2, havia uma mudança. A mudança ela era ainda pequena, mas já era como se fosse aquele batimento cardíaco, né, que você vinha na linha e de repente você deu um sinal de vida. Saiu da inércia, teve uma mudança, muito pouca para poder mensurar, mas era uma mudança.
Mas o engraçado e o interessante é que quando eles começaram a computar os dados e viram que as pessoas que liam a Bíblia de 4 ou mais vezes por semana, as mudanças elas eram tão consideráveis que chamaram a atenção. Era como se eles viessem numa linha assim e de repente, pum, sumisse. A mudança ela era bem radical, chamou muito a atenção, era bem vistosa aos olhos. E elas proporcionavam algumas coisas bem interessantes relacionadas às características dessas pessoas e a forma delas lidarem com sentimentos ou com situações. E aqui algum dos dados. As pessoas que liam a Bíblia de 4 ou mais vezes por semana, elas tinham uma redução em relação ao sentimento de solidão. O sentimento de solidão dessas pessoas, com esse costume de ler a Bíblia de 4 ou mais vezes por semana, reduzia em 30%. O sentimento de solidão é algo que é muito comum a todos, e essas pessoas que tinham essa proximidade com a leitura bíblica tinham esse sentimento sendo reduzido, ou seja, se sentiam menos só. Sentimentos ou problemas com raiva também caíam 32%. Amargura em relacionamentos, casamento ou filhos, essa dificuldade relacionada ao contexto familiar, a amargura que a gente cultiva muitas das vezes dentro do peito, tem uma redução de 40%. O alcoolismo cai em 57%. Sentimentos de estagnação espiritual, aquela falta do crescimento espiritual ou aquela mesmice espiritual que a gente tem vivido, ela é gerada por falta de vida com Deus. E a leitura, a proximidade com a palavra de Deus reduz a estagnação espiritual em 60%. Leitura, e a gente tem ali a prática daquilo que a gente lê, e assim a gente consegue ter uma vida espiritual que não é estagnada e que é saudável. O contato, isso aqui é bem legal, o contato com a pornografia reduz em 61%. Pornografia não é um mal que somente os cristãos lutam contra, mas sim toda uma sociedade. Isso aí tem mudado conceitos, tem destruído casamentos, tem destruído a vida de homens e de mulheres. E, infelizmente, numa sociedade super sensual, o apelo à pornografia ele cresce cada vez mais e mais. E o contato com a palavra de Deus reduz esse apetite desenfreado a consumir pornografia. Ou seja, irmãozinhos, leiam a Bíblia. Deixa eu ver outro aqui. Além de fatores de sentimentos negativos ou de contatos com coisas negativas, também tem um aumento relacionado a desenvolvimento, como é que eu posso colocar? Ao próprio desenvolvimento espiritual da caminhada. E aqui tem 2 pontos interessantes. Um é o aumento da fé. Ele aumenta em 200%. Ou seja, leia a Bíblia que a sua fé ela vai aumentar. Sim, e por que sua fé vai aumentar? Porque você passa a confiar muito mais na palavra de Deus. Você para de depender das suas próprias ideias malucas, da força do seu próprio braço, e passa a simplesmente depender de Deus, porque você tem uma proximidade com a palavra dele, você cria um relacionamento melhor, você aprende coisas novas e começa a ver possibilidades que estavam fora da sua lógica. Como assim possibilidades estavam fora da minha lógica? Os meus olhos, eles contemplam um tipo de realidade, mas o Senhor inspira nos nossos corações a vontade dele e a possibilidade dele. Então, nova ótica. Outro aumento bem legal é relacionado ao discipulado. O discipulado ele tem um aumento de 230%. Ou seja, o irmãozinho que está lendo muita Bíblia, o desejo dele é compartilhar isso para todos os outros, para que eles sintam-se amparados, sintam, de certa forma, participantes desse contexto da palavra de Deus e que aprendam cada vez mais e mais. Você está vendo o irmãozinho aí, está toda hora te evangelizando, mesmo que tu sendo crente, dar 2 uma. Uma pode ser que você não está dando exemplo nenhum e ele tem que te puxar a orelha o tempo todo, ou a outra é que ele está lendo a Bíblia demais e está querendo evangelizar todo mundo porque aumentou muito o seu desejo de discipular os irmãos por ler a Bíblia. Sejamos irmãos assim, que tenhamos a nossa fé aumentada e o contato com as coisas que não provêm de Deus diminuído nas nossas vidas. E assim a gente vai conseguir romper, avançar, honrando a Deus sobre todas as coisas. Vamos avançar para a nossa conclusão, já te motivando. Leia a Bíblia. Se tu ainda não leu a Bíblia hoje, por favor, ainda há tempo. Leia a Bíblia e se permita ser ministrado por Deus. A nossa conclusão diz assim: manter-se em movimento é preciso. Por isso, estudar a palavra de Deus com afinco é um exercício primordial que dá condicionamento para que a nossa fé seja ativa e eficaz. O conhecimento da palavra nos protege dos desvios, dos equívocos, das ciladas e da mentalidade errada.
A palavra mantém o foco e a determinação numa constante crescente. Através dela, alimentamos o nosso espírito, habilitamos nosso ser para vencer os dias maus. A Bíblia Sagrada oferece conselhos valorosos sobre questões da vida, tais como dinheiro, relacionamento e as pessoas, familiares e autoridades, posicionamento ao lado da justiça e em prol da cidadania, cuidado com a vida e entre muitos outros exemplos. Refletir e meditar nas Escrituras é, portanto, reconhecer que ela é luz para o nosso caminhar, pois ela ilumina a nossa vida enquanto nós estamos aqui e nos prepara na caminhada para vivermos a eternidade. Irmão, não existe cristão que não lê a Bíblia. Leia a Bíblia, faça oração se tu quiser crescer. Já é a segunda aula que eu termino com isso, uma que foi a oração, outra agora falo sobre a meditação na Palavra de Deus. Mas torne isso algo prioritário na sua vida. Tenha um tempo de qualidade. Não é um tempo de qualidade para que você se permita ser administrado pelo poder de Deus, pela Palavra de Deus. E aí tu vai ouvir, seja forte, seja corajoso, eu vou estar no teu lado, eu vou te ajudar, você não vai ser abalado, mas medite na minha palavra de dia e de noite. As nossas decisões são tomadas com mais convicção quanto elas obedecem àquilo que Deus nos ensina e àquilo que Deus nos ordena. Que a gente não venha inventar mentiras sobre os nossos desejos, que a gente não venha querer adaptar a palavra de Deus à nossa própria vontade, mas que sejamos sensíveis para poder ouvir e ser exortados pela própria palavra de Deus, ensinados e assim aprender a obedecer e honrar o Senhor Jesus Cristo. Não somente hoje, mas para todos os dias da nossa vida. Show? A gente fechou mais um momento de Escola Dominical Online. Muito legal você estar participando. Esqueci de falar no começo, mas falo no final. Dá um joinha se tu gostou da aula. Compartilha se tu também não gostou. Se tu gostou. Se tu não gostou, continue orando por mim para que eu consiga dar a aula que você goste. Entendeu? Não tem problema. Não se esqueça de participar das nossas atividades presenciais. O link fica na descrição do nosso vídeo. E é isso aí. Tamo junto. Não esqueça de orar a Bíblia, escovar os dentes, passar álcool em gel, usar a máscara e ser uma pessoa que testemunhe, que tenha caráter e que honre a Deus sobre todas as coisas. Show? Tamo junto, um beijo, um abraço, fui.